Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Marcelo, quantos livros você leu em 2023? Muitos de vocês me perguntaram isso, então eu resolvi fazer um vídeo, né? Por que não? Mas eu não gosto aqui de ficar fazendo grandes rodeios, já te dou a quantidade se você tem essa curiosidade. Deram 30 livros. Mais ou menos. Como assim mais ou menos, Marcelo? É que tem um monte que eu abandonei, né, no meio do ano. Se eu for somar eles, dá o equivalente a talvez uns 35. Se eu for realmente ver estritamente tudo que eu li, dá 29, se eu não me engano, tá? Sei lá, eu vou contando aqui, mas vocês vão ver que tem umas particularidades aqui nas contagens. Não é, parece uma coisa simples, mas não é tão simples. Mas 30, vai, para arredondar, até porque teve uns que eu li quase até o fim, tudo. Então vou colocar esse número mágico aí de 30. Você fala, poxa, Marcelo, qual que é o seu segredo, né? Ah, bom, você vive disso, aí é fácil. Não, pessoal, eu não vivo disso. Eu tenho emprego fixo. Eu faço os meus conteúdos aqui no final de semana, nas horas vagas, né? Tô gravando esse vídeo aqui no sábado. E eu ainda tenho que ler e também tenho meu emprego fixo. Então, assim, é uma rotina meio doida. Mas a grande dica que eu dou é de você ter seus tempos fixos para leitura, né? 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite, parece pouco, parece simples e mas é extremamente eficaz. Essa é a grande dica que eu dou. 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde, meia hora por dia, dá 180 horas por ano, dá até mais. E com isso você consegue ler muita coisa. E eu até acho que eu me organizando melhor, inclusive neste ano, devo ler mais do que esses 30 livros. Essa é a meta. Eu não pus uma meta fixa, até porque eu leio calhamaços, né? Se eu for colocar Os Miseráveis, por exemplo, eu não vou esse ano, mas digamos que eu coloque, dá o equivalente a 10 livros, né? Só que é só um. Então é uma métrica um tanto, né? Mas o intuito desse vídeo não é falar, olha o quanto eu li. O intuito, na verdade, é apresentar um pouco de cada leitura. Vocês adoram listas, né? Então, sem mais delongas, vou começar apresentando as pilhas. A primeira pilha que eu queria trazer aqui, e são 9 livros, é a do nosso Clube de Leituras versão 2023, que 2023 já acabou, né? Nós já estamos em 2024. Então, só para vocês terem uma ideia, nós lemos tudo isso aqui no ano de 2023. E não só eu, tá, pessoal? Mas vários outros assinantes do clube leram essa pilha e leram suas leituras particulares. Como vocês vão ver aqui, tem mais 20, 21 obras aqui, inclusive muitos calhamaços aqui, que eu li além das leituras do clube. Então, essa outra grande dica que eu dou é participar de um clube de leituras, porque você acaba fazendo as metas do clube, que parecem ser absurdas, né? Olha, isso é uma quantidade respeitável aqui, né, de livros, mas as nossas metas são pensadas em 10 a 13 páginas por dia, né? Coisa que 10 minutos por dia você resolve tranquilamente. Pra você ver, é só você focar, né? E ler todos os dias, realmente, você precisa ler todos os dias. Você pode não ler um dia, mas você vai ter que fazer a meta do dia anterior. E você acaba lendo tudo isso e mais, né? Você acaba falando, ah, tá, eu já li a minha meta aqui do clube, agora eu vou pegar minha outra leitura aqui. Então você acaba lendo muito mais. E eu tô falando isso porque nós estamos nos últimos dias para você poder se inscrever no nosso Clube de Leituras do Círculo Literário, versão 2024, onde a gente vai ler todas essas obras. Aí você fala, Marcelo, essa pilha tá maior. Olha, gente, tá um pouquinho maior só. Depois vou ver se eu coloco aqui uma foto, uma pilha do lado da outra. Sim, ela está maior, mas coisa de talvez, 100 páginas a mais, diluídas aí em um ano inteiro, dá menos de uma página a mais por dia. Não dá muita coisa não, pessoal. Então só para vocês terem uma ideia, se vocês participarem com a gente, vocês vão ler tudo isso e, eventualmente, mais um pouco também. Esse é o meu plano. Eu não vou falar aqui do clube versão 2024, porque eu já fiz vídeos falando sobre ele. Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser mais detalhes. Já que eu falei do clube, né, vamos começar por ele. Nós começamos aqui com o ensaio sobre a cegueira. E me perdoe, mas eu vou dar mais um passinho para trás. Porque antes de Ensaio sobre a Cegueira, eu li As Intermitências da Morte, de José Saramago. Simplesmente amei. Vou começar falando aqui desse livro, acho que foi uma das primeiras leituras ali de 2023. E a primeira coisa que salta aos olhos, né, é a prosa do autor português, primeiro português de Portugal, segundo a sua falta de pontuação, né? Ele gosta de jogar com as palavras, letras maiúsculas, minúsculas, enfim, ele gosta de inovar, digamos assim, na língua portuguesa. No primeiro momento isso é um pouco desafiador, mas você logo se acostuma, particularmente nos diálogos, porque você não tem travessões, mas ele sinaliza pelos pontos finais. É a arte do artista, né? Não podemos discutir. E o Saramago, como, digamos, ateu praticante, como o Pondé gosta de falar, né? Ele gosta de propagar o seu ateísmo, nada contra, eu estou apenas constatando um fato.
ele vai sempre querer jogar com a natureza humana, colocar a humanidade em situações de crise e ver como a gente se comporta, e particularmente as religiões ele gosta de dar aquela alfinetada. Não é à toa que ele foi excomungado, porque ele fez uma releitura, né, do Novo Testamento, o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra dele, que foi muito polêmica. Eu estou lendo Caim, que também é uma releitura da Bíblia, porque eu simplesmente amei Saramago, pessoal. A prosa dele, apesar de um pouco desafiadora, é extremamente encantadora. Particularmente este livro é poético. E aqui, mas Marcelo, o que está acontecendo nesse livro? Intermitências da morte, as pessoas param de morrer? Exatamente, pessoal. Mas intermitências, na verdade, se você for ver, intermitência não é uma interrupção. É uma interrupção e depois uma retomada. Então é exatamente isso que acontece. As pessoas param de morrer e depois voltam a morrer. Mas a grande dúvida é o que aconteceria se as pessoas simplesmente parassem de morrer. E a gente pode pensar só em coisas boas, todo mundo alegre, feliz, mas não é bem assim, né, pessoal? Ele vai jogar com a natureza humana, uma questão muito freudiana, como as pessoas às vezes desejam de fato a morte de um semelhante, porque simplesmente odeiam aquela pessoa. A gente tenta ocultar esses sentimentos, não, isso é feio e tal, mas eles existem, né? Ninguém deve agir com base nos sentimentos, ainda bem que a gente tem o intelecto para mediar os nossos sentimentos, mas o Saramago quer escancarar esses sentimentos. Ó, você odeia ele, né? Você queria que ele se fosse dessa para melhor. E aqui a gente vai ver muito disso, parentes que falam, poxa, se a pessoa não parte desta para melhor. Inclusive as pessoas vão tentar realmente fazer a morte voltar, porque eles querem que essas pessoas se vão. Mas vai muito além disso. A gente vai realmente aqui analisar um aspecto macro, né? Esse é o ponto que eu queria trazer. Ele vai mostrar os hospitais superlotados, as pessoas não morrem. Então os hospitais começam a entrar gente e não sai ninguém, né? A gente não para pensar, mas um hospital é uma rotação. Entra gente e sai gente. Alguns saem pela porta da frente, alguns pela dos fundos. É normal. É a rotina do hospital. Agora, se só entra gente e não sai ninguém, você começa a ter um problema sério. Os necrotérios começam a quebrar financeiramente, né? Os prêmios de seguro, as seguradoras começam a ter problemas sérios. Então ele vai realmente entrar a fundo nesse experimento social e particularmente sobre as lentes do governo e da religião, duas instituições as quais ele irá atacar, porque afinal a religião de certa maneira é baseada na promessa de vida eterna, né? A vida após a morte, o paraíso, o inferno, mas se as pessoas não morrem, se você parar para pensar racionalmente, talvez cessa a necessidade de simplesmente rezar, né? A pessoa é imortal, né? Inclusive isso está no Gênesis, né? Se a gente for ver a Bíblia mesmo, Deus fala, né, para os anjos, né? Não sei, ele fala, olha, já que o homem comeu do fruto do bem e do mal, né, da sabedoria, né, agora ele sabe o que é o bem e o mal, não deixe ele comer, né, não vamos deixar ele comer do fruto da árvore da vida, senão ele vai viver para sempre. E o que quer dizer que ele vai viver para sempre? Dizem os comentaristas judaicos, Urashi particularmente, um grande comentarista judaico, ele vai dizer, bom, o homem nunca vai se arrepender, afinal ele nunca vai morrer. Qual é a necessidade de arrependimento? Ele vai virar mal. Então é muito interessante, eu acho que além de todo esse aspecto macro, tem sim questões micro, mas assim, tem um quê de poético, né? Numa segunda parte do livro a gente vai conhecer essa personagem, a Dona Morte. Existe toda uma poética por trás da Dona Morte, que é muito bonita. Vale a pena, gente. É a minha leitura favorita do Saramago até agora, disparado. E eu estou trazendo ele aqui porque eu gostei tanto que eu falei, bom, tem que ler ensaio sobre a cegueira, e já que, né, eu li essa leitura em janeiro e a gente começou o clube em fevereiro, em 2023, né, já no ano passado, aí eu já coloquei ensaio sobre a cegueira logo para fevereiro. E nesse ano nós estamos começando o clube já em janeiro, tá? Já estamos lendo, né, o Mestre e Margarida, estamos adorando a leitura, mas ainda dá para você participar. Tá um pouco corrido, mas vem lá com a gente que a obra é sensacional e o pessoal já está até adiantado ali, porque gostaram tanto, então você não vai ter dificuldades em acompanhar. Falei demais aqui, temos mais 30 obras aí para falar, né, 29. Bom, eu falei de Intermitências da Morte, falei que base nisso eu escolhi para o clube a primeira leitura, né, ensaio sobre a cegueira, e eu gostei bastante também, pessoal. Aqui de novo o Saramago joga a gente ali naquele caos, né, todo mundo fica cego, uma epidemia de cegueira, uma cegueira branca, não é uma cegueira normal, as pessoas veem tudo leitoso, cor de leite mesmo, né, um branco. Tem também um quê de poético na obra, tem um quê de grotesco, eu me surpreendi muito com diversas cenas, assim, são bastante explícitas, vários gatilhos, eu diria, de abuso, de muita coisa, tá, pessoal? Então, vê aí que tipo de literatura você gosta, isso aqui beira o terror, horror,
Mas é uma obra muito interessante, muito reflexiva. De novo, eu gostei mais das Intermitências da Morte, mas eu também gostei bastante aqui, né, do Ensaio sobre a Cegueira. É bem grotesco, bem cru, né? E visceral, como eu falei na resenha. E para não tornar o vídeo muito longo, é basicamente isso que eu vou falar. Imagine que todo mundo vira cego e o que a gente vai ver, né? O melhor do ser humano ou o pior do ser humano? E a resposta, é claro, é os dois. Mas talvez mais o mal do ser humano, né? A natureza maléfica dele, né? Esses cegos vão ser confinados. Realmente me lembrou alguma coisa de Last of Us, essas séries de zumbi, onde um grupo de pessoas está doente, então eles começam a quarentenar todo mundo e evidentemente as condições da quarentena são terríveis, né? As pessoas morando na sujeira e simplesmente relegadas como cidadãos de quinta categoria. E de novo a gente vai ver o governo desesperado. E aqui o que é mais interessante é que o oftalmologista fica cego, né? O médico dos olhos. E a única personagem que não fica cega, sem grandes spoilers, tá, pessoal? São as primeiras páginas. É a esposa do oftalmologista, mas evidentemente que, no intuito de se proteger de certa maneira, ela não vai querer revelar isso ao grupo ali, né? Eles vão liderar um grupo de cegos, vão tentar sobreviver, e ela tá lá, né, sem revelar sua identidade, que é a única que vê. E tem aí um quê mais metafórico, né? Porque ela é a única que vê, não só fisicamente, mas talvez espiritualmente. Ela é uma pessoa muito altruísta, ela quer sempre ajudar o próximo. Então tem um desenvolvimento aqui das personagens, mas a nível micro. Eu achei que as Intermitências da Morte vai no nível macro, né? Não tem grandes personagens que você vai se lembrar, tem a Dona Morte e tudo, mas não tem grandes personagens. Aqui sim. Aqui o foco é nesse grupo, cada um tem uma personalidade muito distinta. Então é um nível mais micro, mas também sensacional. Todas essas obras que eu estou apresentando aqui, ou melhor, quase todas, tá, pessoal, tem resenha no canal. Algumas não vão ter, você vai procurar e não vai achar, porque eu simplesmente não tive tempo de fazer, né? Teve até um inscrito que me falou, Marcelo, vai ter resenha dessa obra? Gente, tudo que eu leio aqui, eu tenho que fazer resenha, tenho essa obrigação, porque, poxa, não é fácil criar conteúdo toda semana, né? Não é fácil ler um livro por semana, eu nem tenho essa meta mais, eu tinha essa meta, hoje eu não tenho ela, mas se eu li um livro, é uma oportunidade de criar um conteúdo legal para vocês, eu sem dúvida vou fazer. O problema é que eu já tô com 5 ou 6 livros na fila de espera, me aconteceu isso, eu comecei a produzir outros tipos de conteúdo também, que demandam talvez menos planejamento, né? Então eu acabei criando uma fila de espera, já tô com 5 ou 6 livros aqui esperando resenha, mas a grande maioria aqui tem resenha, tá? Por isso que eu tô assim, só passando por cima, senão esse vídeo aqui vai ficar de 2 horas aqui, né, pessoal? Saindo do clube de 2023, aqui ainda em janeiro, eu acho, eu terminei Incidente Antares, do Érico Veríssimo, e eu nunca comentei tanto uma obra, né, pelas redes, né? Eu também tô no Instagram, quem não me segue, segue lá. Eu simplesmente fiz story atrás de story, pessoal. Trouxe trechos e trechos e trechos, porque essa é uma obra sensacional. E eu sempre recomendo para quem quer um clássico brasileiro divertido, alegre, né? Bem-humorado. Mas não só, tá, pessoal? Dramático também. Ele é um clássico completo e particularmente aqui você vai ter um apanhado geral de história do Brasil. Sim, você vai acompanhar toda a história do Brasil, desde a Revolução Farroupilha, se não me engano, Guerra do Paraguai até o Getúlio Vargas. O livro fica aí mais nesse período, né? A época do Getúlio Vargas vai ser muito bem explorada e eu acho isso muito legal de você poder estudar história e geografia sem estudar história e geografia, né, pessoal? Não ficar aquela coisa muito assim, né? Séria. Aqui você vai acompanhar a história através das personagens. Os personagens vão viver esses períodos, né? Então você tem uma narrativa aqui centrada em 2 grandes famílias do sul, a família Vacariano e a família Campo Largo. Eles evidentemente vão ser rivais, né? Essas grandes famílias de coronéis, né? Patriarcas e matriarcas que vão se estender por gerações. A gente vai acompanhar toda a saga dessas famílias. E, por exemplo, um vai, sei lá, perder um membro na Guerra do Paraguai, se eu não me engano, outro vai sair aleijado de lá. Então, eles vão realmente viver esses períodos e vão discutir a política da época, os acontecimentos. Então, você vai realmente respirar o ar da história brasileira daquela época e mundial, por que não também? Então é sensacional, além do que o Veríssimo ele tem um toque pro humor, né? Ele gosta de ser muito irônico, sarcástico. Ele até se colocou aqui na obra, que eu achei sensacional, num diálogo com a esposa aí do coronel, um deles, eu já nem lembro, foi ali no começo do ano, né, pessoal? Que evidentemente esses coronéis são todos de direita, né? Então vem lá um pesquisador e fala assim, mas e o que a senhora acha, né? A senhora que é de direita, né, esposa do coronel, o que a senhora acha do Érico Veríssimo? Um comunista? Um idiota útil, né? E eu achei muito divertido como ele se zoou ele mesmo, né, pessoal?
Mas sensacional, e aqui temos um realismo mágico, pasmem, sim, aqui temos milagres acontecendo, os mortos voltando à vida, fruto aqui de uma greve geral de 1963, e baseado no movimento operário, né? Não me lembro assim se realmente ocorreu uma greve geral no Brasil, ocorreram algumas, não sei se foi exatamente nessa época, mas uma greve geral, o telefone para, a eletricidade, eles voltam como se fosse a Idade Média, só que um serviço muito essencial também para, que é o dos coveiros. E aí tem um problema, né? Você tem vários mortos para sepultar e eles estão lá no caixão, não tem quem sepulte eles. E obviamente que isso vai causar quase uma guerra civil. Você fala, como? Você vai deixar os mortos insepultos? Sim, né? Os coveiros falam, vocês se importam mais com os mortos do que com os vivos, né? A gente tá aqui na miséria, vocês estão mais preocupados com quem já se foi do que quem já tá aqui. Isso tem um ponto válido, né? Só que os mortos vão se rebelar, vão falar assim, poxa, ninguém vai enterrar a gente, então a gente vai andar por aí. Muito legal, né? A premissa da história. Isso, pasmem, viu, pessoal? Isso que eu tô falando só acontece lá pela metade do livro, mas isso aqui já tá aqui atrás, então não considero spoiler, né? É um pouco o tema central da obra, mas você vai realmente acompanhar essas sagas familiares por gerações até realmente chegar na época de 1960 e aí você vai ter essa greve geral. E os mortos não vão aterrorizar a cidade dando medo, sustos, assim, eles vão dar sustos, mas outro tipo de susto, eles vão lavar roupa suja. Né? Essa cidade de Antares é uma cidade fictícia, mas é cheia de segredos, de fofocas, e esses mortos já sabem de tudo e vão denunciar diversas pessoas. Então é muito interessante, é sensacional. É de dar boas risadas, é de realmente apreciar uma boa crítica social. Altamente indico, tem resenha aqui. Vou ver se eu deixo o link aqui. Eu estava falando do Veríssimo porque eu gostei tanto dele. Isso é uma regra geral. Se eu gosto de um autor, eu vou colocando ele pro clube, vou realizando mais leituras das obras dele, né? Então eu escolhi Olhai os Lírios do Campo. Também sensacional, evidentemente é uma obra menor, ela não tem talvez a pretensão de ser um Incidente Antares, né? Uma obra assim, um compêndio ali, né? Uma saga. Aqui temos um romance, mas que também tem um forte cunho histórico. A gente acompanha aqui os gaúchos lá por 1930, se eu não me engano, período entre guerras. E aqui temos um médico, Eugênio, e ele está perdidamente apaixonado por Olívia, mas por força das circunstâncias ele casa com Eunice, porque ela era rica. E Eugênio tem esse complexo de inferioridade, já que ele nasceu pobre, ele quer ficar rico a qualquer custo. Mas é aquela coisa, né? Isso não vai trazer a felicidade, né? Inclusive parece que ele só é feliz com Olívia, que se torna amante dele. Só que aqui nas primeiras páginas a gente vê que Olívia está à beira da morte. Sim, ela está lá na mesa de operação, os dois são médicos. A Olívia era colega do Eugênio, eles operavam juntos, faziam coisas juntos de medicina. Só que ela está à beira da morte e ele precisa ir visitá-la no hospital. Só que ele é casado, né? Então ele fala para a esposa, olha, eu preciso atender um paciente lá na cidade, a 3 horas de distância, mas já volto, é alguma coisa urgente, me chamaram. Tudo mentira, né? A esposa também não é boba, já suspeita de muita coisa dele. Mas aí no que ele chama o chofer dele e vai indo em direção ao hospital, ele vai rememorando toda a sua vida, desde sua infância até os momentos atuais. E o Eugênio ele vai passar por muitas transformações, é realmente um Bildungsroman, ele tem uma evolução, ele se transforma. E é uma história muito bonita, trágica, mas muito, muito interessante. Também tem resenha aqui no canal. E é óbvio que se eu gostei do Veríssimo, já tô aí para 2024, eu não coloquei no clube, mas eu coloquei para mim mesmo, eu vou ler Clarissa dele. Trazendo então as leituras do ano passado, né, do clube, temos aqui Mil Tsurus de Yasunari Kawabata. O Kawabata virou uma tradição do canal, você já deve estar se perguntando, Marcelo, você colocou mais um Kawabata no clube? Não coloquei no clube, mas coloquei para mim. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu gosto muito de orientais, particularmente japoneses. O Kawabata é um autor que eu gosto muito, estou sempre voltando para ele, porque ele é muito poético, lírico, e ele traz também cenas mais sensuais, né, romances mais calorosos, e sempre elementos culturais japoneses em abundância. E aqui em Mil Tsurus você vai encontrar a cerimônia do chá em detalhes. E falando assim parece uma coisa meio chata, né, meio maçante, mas não, pessoal. Aqui você tem o protagonista, Kikuji, ele perdeu os pais, se eu não me engano, tá pessoal, já li essa obra já faz quase um ano, porque foi logo no começo do ano. Tem um quê de um complexo de Édipo, ele acaba conhecendo a amante do pai, né, então tem aí bastante psicanálise aqui dentro, né, embutida, mas evidentemente ele está à busca de uma mulher, ele vai se envolver com diversas mulheres e a cerimônia do chá vai ter um quê de pecaminoso, sim, os utensílios que eram dos pais, que vão ser utilizados em novas cerimônias com mulheres e tudo, então tem aí uma mistura da cerimônia do chá com a luxúria, talvez, a sensualidade.
o pecado, talvez, de certa maneira. Então uma novela bem interessante, não é a minha favorita acho que foi A Casa das Belas Adormecidas e O País das Neves, tenho resenha dos dois aqui no canal, altamente indico, mas eu gostei bastante, é sempre um prazer ler Kawabata. Lembrando que ele é prêmio Nobel de Literatura, acho que foi o primeiro japonês a ganhar esse tipo de prêmio, que ele é ocidental, né, em 1968. Da série, né, livros que eu gostei, pus pro Clube, esse aqui foi pro Clube versão 2023, e temos aqui O Pai Goriot, de Honoré de Balzac. Eu já li A Pele de Onagro e A Mulher de 30 Anos, e esse ano devemos ler no segundo semestre uma leitura coletiva completamente aberta, de graça, de Ilusões Perdidas do Balzac, considerada a obra-prima dele, né? Na verdade, ele fez uma obra-prima que é o compêndio de todas as obras, que é a Comédia Humana, a Comédie Humaine. Compêndio aí de umas 90 obras, romances, contos. E por que é um compêndio? Porque as personagens se repetem. Sim, as personagens da Pele de Onagro aparecem em O Pai Goriot e em A Mulher de 30 Anos. Você sempre vai ter muitas personagens, né? Uma ou outra vai se repetindo nos romances, alguns mais, outros menos, né? Depende do romance que você tá lendo do Balzac. E esse aqui é sensacional, pessoal. Primeiro porque ele te transporta ali, né? Para aquela época, né? Século XIX. Então temos aí França em 1800 e pouco, né? Já depois de Napoleão. Uma França fragmentada politicamente, né? Já passou pela Revolução Francesa, o golpe do 18 de Brumário do Napoleão, restauração Bourbon. Então tá um caos a política. E é de se esperar que as pessoas estão com os ânimos mais acirrados na política. E você vai acompanhar muito isso, essa diversidade política que havia na época, os embates, né? Mas aqui temos realmente uma história central baseada na peça de Shakespeare, o Rei Lear, né? E aqui temos esse pai Goriot, um velhinho, já tem uma certa idade, ele tem duas filhas pelas quais ele é apaixonado. E em vida ele lega virtualmente todos os seus bens para as duas filhas, só que os genros são terríveis. E é aquela coisa, ele é apaixonado cegamente pelas filhas e as filhas estão lá sempre tirando uma vantagem do pai, só interessadas no dinheiro que ele tem a oferecer e que ele já quase não tem a oferecer, né? Já tiraram tudo dele e ele vive quase numa pobreza, ele mora numa pensão, não é um lugar de gente rica. Mas em meio a tudo isso tem outras personagens muito memoráveis, particularmente aqui o Eugène de Rastignac, que talvez lembre o próprio Balzac, um jovem estudante de direito, né? E ele quer ascender socialmente, ele é bem jovem, tem uns 20 anos. E ele vai acabar indo um pouco na carona do pai Goriot, mas não necessariamente para tomar vantagem, assim, ele tá lá porque ele gostou do pai Goriot, ele acaba criando essa amizade com ele, muita água vai rolar por aí. E é aquela coisa, né, esse Eugène Rastignac quer chegar lá no alto da nobreza, e quando ele chega ele vê que, bom, um pouco que nem Ilusões Perdidas, né, não há aquele idílio que ele pensava que tinha na alta sociedade, muito pelo contrário, ele vai ver hipocrisia, frivolidade, vai ver tudo isso. Então, Balzac é sempre um prazer. Foi a leitura que fizemos, se eu não me engano, em abril ou maio. Seguindo aqui no clube, né, de 23, tudo aqui as obras de 23 que nós lemos, né, temos o Vermelho e Negro de Stendhal. Eu não tinha lido nada dele, foi um desses autores que eu trouxe ali pra gente conhecer, mas obviamente que eu tinha feito uma pesquisa e sabia que era um grande autor francês. E na verdade, Stendhal é um pseudônimo, né, o nome dele é Henri Marie, se eu não me engano. E aqui nós temos a personagem Julien Sorel. E é um tema recorrente, né, aquele jovem que sonha também em enriquecer, ele é filho de marceneiros ou carpinteiros, já não me lembro, ele vem de uma classe bem baixa, e esse complexo de inferioridade, de certa maneira, vai persegui-lo, né? Ele vai também tentar ascender socialmente, e é curioso que logo no começo ele faz alguns cálculos, né? Por um lado ele é bonapartista, mas ele percebe que o clero ganha mais até do que os militares, então ele fala, eu quero ser um padre, sem acreditar em uma palavra aí da Bíblia e do Evangelho. Ele conhece a Bíblia de cor, ele fala latim fluente, então ele vai com facilidade conseguir chegar ao cargo que ele quer, clerical, mas é difícil a pessoa fazer algo que ela não acredita, né, pessoal? Ele se sente um hipócrita. E o Vermelho e Negro, ele tem esse título justamente por isso, porque ele transita entre, digamos, o ambiente laico e o ambiente clerical. Ele vai habitar esses dois ambientes, ele vai transitar entre eles, e é muito interessante como que ele vai realmente ingressar numa ordem de, não sei se monges, né, padres, mas ele também vai querer trabalhar como secretário de um grande nobre, um marquês ali, esqueci já o nome dele, de la Mole, se não me engano. Ele vai se apaixonar por algumas mulheres, vai se envolver com mulheres casadas, então já temos aí um enredo bastante movimentado, interessante. Eu falei até que parece um pouco chavão, porque em certas cenas ele vai lá e traz uma escada e sobe, né, na janela ali da amada. Isso parece uma coisa um pouco chavão, perdoem a crítica, mas é o que eu penso.
Mas isso não invalida de maneira alguma a leitura, uma excelente leitura, fizemos em 2 meses aqui no Clube em 23, foi sensacional. Não vou falar muito aqui, porque nós temos aí mais e mais obras aqui, tem resenha completa, quem quiser. Outra grande leitura que fizemos, grande literalmente, porque foi 2 meses de leitura, né? Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Muita gente me pergunta para onde começar Turgenev, e eu acho essa uma excelente porta de entrada. Você deve falar, poxa, mas Marcelo, mas é um calhamaço. Só que na verdade, pessoal, são contos. E aqui nós temos, né, Memórias de um Caçador, realmente como se fosse um diário desse caçador. E cada conto, capítulo, é uma caçada. Só que essas caçadas, evidentemente, não são o objetivo principal, elas são um pretexto para ele conversar com diversos nobres, né, na província russa, né, lá no interior. E a gente vai conhecer o protagonista da história, que é o mujik, não é o caçador, né? O caçador está a todo momento querendo saber mais como é a vida dos mujiks. Então ele vai conversar muito com os mujiks, ele tem o dele, né? O caçador ele é nobre, ele tem o ajudante dele, né? O Yermolai, que é uma figura assim, chega a ser cômico, porque esse Yermolai é um bicho do mato, ele mora em qualquer lugar, e ele tem uma espingarda, um cachorro, ele tem uma esposa também. E aí diz lá na obra que às vezes ele fica sem nenhum, né? Ele fica sem espingarda, sem o cachorro, ele se embebeda completamente, mas daí 2, 3 dias ele já tá com tudo de volta. Ele consegue andar 60 quilômetros num dia, ele é um super-homem, assim, né? Mas o que acontece é que esse caçador vai entrevistar os nobres, vai ver como os mujiks são tratados, e sutilmente esse livro vai denunciar o sistema da servidão. Tanto é que ele passou pela censura, mas num segundo momento, Turgenev foi condenado à prisão domiciliar e, segundo os grandes críticos, essa obra precipitou a libertação dos servos na Rússia em 1861. Excelente obra, muito poética, muito lírica, as descrições das paisagens são as melhores que você vai encontrar por aí. Estou falando aqui uma frase ousada talvez, mas de fato o Turgenev consegue te transportar para aquela Rússia provinciana, como se fosse um jardim do Éden mesmo, assim, né? As cores do céu, o canto dos pássaros, ele realmente vai te transportar e só por isso já vale a pena. É uma obra bem interessante, os enredos de Turgenev são um pouco mais lentos, mas ele tem esse quê hipnótico na prosa dele, altamente indico. Tem resenha no canal. Pessoal, meu primeiro contato com Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, não li Os Miseráveis ainda, tô pra ler, ia ser esse ano, mas acabei colocando o Balzac, eu falei, gente, sinto muito, mas eu li Os Trabalhadores do Mar, gostei demais, mas ainda gostei mais do Balzac, por isso que eu coloquei Ilusões Perdidas de leitura coletiva. Pra esse ano, quem sabe, em 2025 a gente faz aí juntos Os Miseráveis, mas por enquanto é o que temos, né? E essa leitura foi feita em outubro, já tá mais fresca aqui na memória, né? Aqui a gente pôde constatar o romantismo de Victor Hugo, é uma obra romântica, então temos o herói Gilliatt, temos a amada Déruchette, né? O Gilliatt está a todo momento sonhando com essa Déruchette, né? Ela é filha de Mess Lethierry, um rico burguês. Esse Mess é um título de semi-nobreza, né? Aquele burguês que não virou nobre, mas também não é um simples burguês, ele está entre as duas classes sociais. Esse Mess Lethierry, ele conseguiu uma inovação. Ele trouxe o primeiro vapor para a ilha de Guernsey. É uma ilha normando-inglesa, digamos assim. É domínio inglês, mas é uma ilha normanda. Se fala francês, né? Tem tradições normandas. Inclusive, um tema central da obra são as superstições da ilha. Os habitantes, naturalmente, por serem, né, insulares, eles estão lá fechados naquele mundo apartado. Então, eles se apegam mais a crenças, a superstições, né, de demônios, magia, né? Muito interessante. O tom irônico do autor é muito agradável. Ele tá toda hora alfinetando aí católicos. Eu não sei se ele era protestante. Na verdade, acho que ele era católico, aí ele ficou protestante, depois mais agnóstico, não sei. Ele teve uma certa liberalização nas suas tradições. Ele era bastante conservador e foi ficando mais à esquerda, como é a trajetória de muitos autores. Mas Lethierry, né, esse rico burguês, ele tem esse vapor. É um navio a vapor, né, e ele começa a enriquecer muito. Como é de se esperar, né? Vão ter crises. Se simplesmente tudo dá certo, não tem muita graça, né? Então, obviamente, vão ter crises e o Gilliatt vai surgir como herói. Ele vai ver aí uma oportunidade de tentar a mão da filha do Mess Lethierry, que é essa Déruchette. E o que é curioso é que também tem uma outra personagem aqui, que talvez seja a central, que é o vapor. O vapor chama Durand, que há aí, na minha singela opinião aqui, uma certa crítica àquela ganância excessiva, porque o barco parece, em certos momentos, ser mais importante do que a própria filha. Ele tem um nome,
né? O Barco é uma personagem da história, ele é antropomorfizado, digamos assim, né? Parece realmente, às vezes a gente até se pergunta, mas é um barco ou uma pessoa? Não, é um barco mesmo. Então tem aí essa crítica social. E o Gilliatt, ele entra como herói romântico no sentido de que ele é muito perfeito. Ele, obviamente, ele tem suas esquisitices, ele é uma pessoa mais apartada da sociedade, mas digamos assim que ele tem habilidades quase sobrenaturais, né? Ele é um perfeito marinheiro, conhece todos os nós, sabe? Faz tudo no mar, consegue o impossível, né? E a gente vai acompanhar suas aventuras em busca da mão de Déruchette. Ótima obra, gostei bastante. Em certos momentos a descrição do Victor Hugo pode ser um pouco longa, maçante, mas vale a pena. Tem resenha no canal. Falando em resenhas, vou apresentar aqui as duas últimas obras do clube, das quais infelizmente não tem resenha, não consegui, pessoal. E eu vou obviamente fazer dois grandes clássicos, temos aqui Orgulho e Preconceito da Jane Austen e O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. As duas últimas leituras do clube de 23, e você já deve estar se perguntando, e aí, qual você gostou mais, Marcelo? Bom, disparado o Retrato de Dorian Gray. Não é que eu não gostei da Jane Austen, eu achei um pouquinho parado aqui, né? Nós temos aqui uma verdadeira análise de como eram os casamentos na época vitoriana. Evidentemente que os pais estavam muito preocupados em casar seus filhos ou filhas com pessoas de posições sociais sempre superiores, no mínimo iguais, né? E o amor era um detalhe, né? Mas tem um quê romântico também, porque as coisas meio que dão certo demais, digamos assim, nessa obra, né? E aqui temos a família Bennet, uma aristocracia semi-falida, né? Eles são aristocratas, mas é uma família que decaiu muito, particularmente em posses, mas ainda tem seu título de nobreza e tem várias filhas ali, tem a Elizabeth, tem a Jane, mesmo nome da autora, hein? Tem a Lídia, gente, são muitos nomes, eu já me esqueci. Mas o fato é que a protagonista é a Elizabeth e o Sr. Darcy, né? Tem toda uma tensão entre essas duas personagens, porque o Sr. Darcy é extremamente arrogante e a Elizabeth, ela tem também bastante autoestima, ela é uma pessoa, não vou dizer arrogante, mas mais altiva talvez, né? E não aceita arrogância pra cima dela, não tô dizendo que ela tá errada, mas tem aí dois gênios quase que, talvez, não dizer opostos, mas que não se batem, né? E tem toda uma questão de casar essas filhas, né? A missão da mãe, particularmente, a senhora Bennet, é casar as filhas. O pai, o Sr. Bennet, é uma figura muito engraçada, ele é muito sarcástico, muito cômico, né? Ele não tá nem aí para as filhas, assim, ele obviamente está, mas pelo discurso dele parece que ele não está nem aí, nem para a esposa, nem para as filhas, é muito engraçado. A senhora Bennet é um tanto narcisista, ela quer que a vontade dela seja feita a qualquer custo, ela não está nem aí para o que as filhas querem, ela quer ser bem sucedida, quer estar na alta sociedade, né? E eles vão obviamente travar conhecimento com diversas famílias, particularmente a do Sr. Bingley, né, que é um senhor rico, né? Senhor não, né? Ele é jovem, né? Mas ele vem de uma família muito rica e evidentemente que querem fazer esse casamento entre a Jane, que é a mais velha, com o Sr. Bingley. Mas as coisas não são tão simples, o Sr. Bingley tem uma irmã bastante narcisista também, invejosa, ciumenta, né? Tem muita intriga por aqui, é muita fofoca, pra quem gosta de fofoca é legal, é quase que uma novela aqui. Achei em certos momentos o enredo um tanto parado, mas ele tem suas reviravoltas e acho que acima de tudo é uma análise de como eram feitos os casamentos na época vitoriana, mas há um quê romântico também, porque eu acho que tudo dá um pouco certo demais, assim, né? Eu gostei, eu tenho vontade de ler mais obras da autora, mas por enquanto não é uma prioridade máxima, assim. Essa aqui foi uma das obras favoritas, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E aqui temos o Dorian Gray, que eu pensava que fosse uma personagem terrível. De certa maneira, é um jovem, né, o Dorian Gray, muito belo, e que ele vai aos poucos se corrompendo, mas há uma personagem por trás dele que é 10 vezes mais corrupta, digamos assim, que é o Lord Henry, que ele simplesmente vai soltar aforismas atrás de aforismas e aforismas nihilistas, né, de que um pouco como um Fyodor Pavlovich, né, como todo mundo vive na sujeira, mas não gosta de se confessar, é para ser devasso mesmo, e para as favas com os costumes aí vitorianos, né. O importante é ser feliz e ter muito prazer, né, ir atrás dos prazeres materiais. E esse Dorian é um rapaz um tanto ingênuo, mas esse Lord Henry vai levando para o mau caminho, digamos assim. Ah, e um debate, né? Será que realmente alguém pode ser influenciado pela outra pessoa? Quer dizer, claro que sim, mas o quanto que a outra pessoa já não tinha aquilo dentro dela, né? A gente não pode simplesmente falar, ah, eu fiz isso porque o outro me influenciou, né? Soa um tanto infantil, né? Cada um tem, de certa maneira, você pode até argumentar se a pessoa tem livre-arbítrio ou não, mas digamos que cada um é responsável por suas ações.
Então fica aí esse dilema, mas o fato é que a interação entre os personagens é simplesmente sensacional. E tem um terceiro aí, que é o Basil Howard, que ele realmente tem um apaixonamento homossexual pelo Dorian Gray, que de certa maneira é e não é correspondido. Eles são amigos, mas é aquela coisa, acho que o Basil Howard esperava mais da amizade deles. E o Basil Howard é um pintor genial, e ele pintou o melhor retrato possível desse tal de Dorian Gray. É um retrato simplesmente sensacional. E logo aqui nas primeiras páginas, esse Dorian Gray faz uma prece. Num primeiro momento ele olha para esse retrato e fala: que terrível. E aí o Basil Howard fala: como? Eu pus toda a minha energia, né? todo o amor que ele tinha pelo amigo lá. Ele fala: não, você não entendeu, o retrato está perfeito. Só que o retrato não vai envelhecer e eu vou envelhecer. Eu daria tudo para trocar de lugar com o retrato. Algo assim, ele faz essa prece e essa prece é atendida, né? Esse Dorian Gray retém a sua juventude e é o quadro que envelhece. Mas não é apenas o quadro que envelhece, isso que é interessante, né? Um aspecto que eu desconhecia da obra. Mas sem grandes spoilers, tá? Tô falando aqui das primeiras páginas. O quadro também absorve a malignidade que ele vai adquirindo ao longo da vida. Cada ato nefasto que ele vai cometendo vai transformando o quadro em mais vil. Sim, ele vai ficando com um aspecto mais maldoso. É como se ele pudesse terceirizar sua consciência. É muito interessante, pessoal. Realmente é um ensaio psicanalítico, na minha opinião. É uma prosa sensacional. Foi meu primeiro contato com Oscar Wilde. Eu adorei. Muito descritiva, na medida correta, como sempre. Mas acima de tudo, esses aforismas desse Lord Henry, sensacional. E o engraçado é que o Oscar Wilde era contra aforismas. Como assim, Marcelo? Ele era contra? Fala aí. Não, é que ele falava que a gente não devia ler um livro pela sua mensagem, mas sim como uma obra de arte, que a gente tem que apreciá-lo. E ele não está errado, né? A gente tem que ler o livro porque ele é prazeroso, porque ele nos evoca sensações. Mas eu acho que é inescapável a gente tentar aprender alguma coisa do livro, né? Pessoal, eu acho que esse vídeo está ficando um pouquinho longo, então eu vou ter que, infelizmente, dividi-lo aí em mais partes. Acho que ainda vai ter mais 2 partes, são 30 obras. Eu não consigo falar pouco de cada obra, né, pessoal? Eu gosto de falar bastante de cada obra, então acho que no intuito de deixar o vídeo em tamanhos mais palatáveis, né, eu vou fazer aí mais 2 partes. Foram aqui 10 ou 11 livros que eu analisei agora. Faltam mais uns 20, então provavelmente vão ter mais 2 partes aí. Não se esqueçam de se inscrever no clube, Últimos Dias. Se você gostou, deixe sua curtida. Comente aí embaixo quais foram suas leituras de 2023. E nos vemos numa próxima. Um grande abraço.